isso aí, galera. Estamos iniciando aí mais um dia, mais uma aula do livro de Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 2, né? Vamos dar uma repassada bem breve para a gente dar uma recapitulada, para a gente. Porque é muita coisa, muito conteúdo, são muitos detalhes e às vezes a gente deixa passar algo em branco, né? Então, gostaria que você prestasse atenção nessa recapitulada, nessa repassada que a gente vai dar. Se você está na sua casa, sente-se agora na sua sala. Se você está assistindo no quarto, deite. Pegue a sua Bíblia. Nós estamos usando a versão da NVI, tá bom? Da Bíblia. E eu gostaria que você acompanhasse, tá bom? Vamos lá, então? Então, nós começamos esse estudo do livro de Romanos a partir do capítulo 1, né? E do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, foi a apresentação de Paulo para aquela igreja que estava situada ali, né? Nós sabemos que Paulo ainda não tinha visitado a igreja de Roma, ele ainda não tinha estado com aquele povo, né? Então, ele precisava se apresentar para aquele povo, ele precisava mostrar ali aquelas credenciais para aquele povo, para aquela igreja que estava ali. Então, isso foi no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 8 até o versículo de número 17, Paulo, ele então coloca ali os seus planos, que é o seu desejo de visitar Roma. Ele fala que ele gostaria de ter estado antes com aquela igreja, né, mas que até o momento ele tinha sido impedido por conta de outros compromissos, por conta de outras coisas que Deus pediu para ele fazer, outras viagens missionárias, né? Outras coisas que ele estava fazendo. Então ele fala para aquela igreja que ele tinha sido impedido de estar com eles até aquele momento, mas que ele planejava fazer uma viagem para visitar aquela igreja. Isso foi do capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 17. Então, no versículo 18 até o 32, ele começa a se aprofundar e começa a mostrar o que ele estava querendo mostrar, o que ele estava querendo trazer para aquela igreja, o que ele estava querendo tratar com aquele povo, né? Então, o primeiro assunto que ele fala é o mundo perverso dos gentios, né? Os adultérios, que Deus entregou aquelas pessoas a paixões vergonhosas. Lembra que nós lemos isso? Então ele vai falar do versículo 18 até o versículo de número 32, que todos os gentios pecaram. E quem são os gentios? São aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, aqueles que não são, entre aspas, você vai entender daqui a pouco, o povo escolhido de Deus, né? Então esses são os gentios, pessoas que viviam uma vida totalmente perversa antes, e gentios cristãos também, gentios que aceitaram Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com aquela igreja de Roma e que a partir daquele momento começaram a mudar de vida. Só que Paulo ele fala, todos os gentios pecaram, e ele começa a mostrar ali os tipos de pecado dos gentios, né? E aí acaba o capítulo de número 1. Entrando ali no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 16, ele fala, os moralistas pecaram. Porque existiam os gentios que aceitaram Jesus, existiam ali alguns judeus, né, da igreja de Roma, que estavam ali abrigados, estavam ali escondidos do Império Romano, mas existia ali aquela igreja estabelecida com gentios e judeus misturados. Só que dentro desse povo, dentro dessa igreja, existiam algumas pessoas que eram os moralistas, que julgavam as pessoas, que criticavam o erro das pessoas. E aí Paulo, do versículo 1 até o versículo 16, ele fala, os moralistas também pecaram. Então olha que interessante, os gentios pecaram, os moralistas pecaram, e essa foi a nossa última aula, do 1 ao 16, versículo 1 ao 16 do capítulo 2, os moralistas pecaram. E hoje nós vamos aí do versículo 17 até o versículo 29, que fala sobre o quê? Os judeus pecaram. Então, os gentios pecaram, os moralistas pecaram e os judeus também pecaram. Vamos então entrar no capítulo 2 a partir do versículo 17. Olha o que Paulo diz.
Deixa eu abrir a minha tela aqui para eu ter a minha colinha aqui também. Então, olha o que Paulo diz. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instruidor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros e não ensina a si mesmo, você que prega contra o furto e furta, versículo 22 da versão NVI, tá bom? Você diz que não se deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo ele estava se direcionando aqui diretamente ao público judeu, para mostrar que os gentios pecaram. Os moralistas que ali se encontravam, eles pecaram também. Às vezes os moralistas que estavam ali naquela igreja eram pessoas que dominavam ali a lei, né? Pessoas que a todo custo condenavam os pecados de outras pessoas, sem olhar para a vida deles, né? Sem olhar para a vida física, espiritual, os atos que eles estavam praticando. Então esses eram os moralistas, mas aqui Paulo estava se direcionando especificamente para os judeus. Tanto que ele começa, né? Ora, você que leva o nome de judeu. Então olha a primeira coisa que eu coloquei ali. Paulo volta especificamente aos judeus. O que ele disse do versículo 1 ao 16 se aplica a judeus e gentios. Igual eu falei aqui no início da aula. A igreja que estava ali, com aqueles povos misturados, os judeus e os gentios. Os judeus que haviam fugido de Jerusalém, chegaram até Roma ali, e os gentios que tiveram ali um encontro com a igreja, tiveram um encontro com Jesus e decidiram seguir o evangelho. Então, estavam ali todos no mesmo lugar, estavam todos congregando juntos. Então, o que ele disse do 1 ao 16 se aplicava para esse grupo. Só que do 17 em diante, ele se vira especificamente para o público judeu. Tanto que ele fala ali, ora, você que leva o nome de judeu, você que se diz judeu, né? Você que se apoia na lei e orgulha de ser judeu em Deus. Olha lá, você que leva o nome de judeu, você que se orgulha de ser o povo escolhido de Deus. Por que eu coloquei ali? Porque judeu, o significado de judeu significa povo escolhido de Deus. Entendeu? Por isso que ele fala ali, você que se orgulha em Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o povo escolhido de Deus. Eu sou uma pessoa escolhida de Deus. Os judeus, eles agiam assim, porque o nome judeu significava isso, né? Então, e eles eram conscientes também das distinções morais, porque eles conheciam a lei. Existiam preceitos morais especificamente para eles, então eles tinham consciência dos preceitos e das atitudes que eles deveriam tomar moralmente falando. Então eles tinham essa consciência e por conta disso, né, eles julgavam outras pessoas, e a gente vai continuar lendo aqui, eles julgavam outras pessoas, alguns que eram ali os moralistas, e eles se orgulhavam disso, eles se orgulhavam de ser judeus, porque para eles, e é verdade, a Bíblia nos diz isso, eles eram um povo escolhido de Deus, eles tinham exclusividade
com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, a partir do momento que Jesus morre, ele ressuscita e ele dá uma missão para as pessoas, ide por todo mundo e pregar o evangelho, aquela exclusividade para o povo judeu, aquela exclusividade para o povo de Israel acabou. Agora Jesus ele quer salvar o mundo, e nesse mundo inclui os gentios, que somos nós também. Mas os judeus, ele, mesmo com tudo isso, mesmo com esse pano de fundo, mesmo com esse evangelho chegado até eles, né, mesmo assim eles se orgulhavam de ser o povo escolhido de Deus. Eles faziam essa distinção. Não, eu sou judeu, eu sou o escolhido de Deus, eu tenho consciência da lei, eu sigo a lei, eu sigo os preceitos da lei. Então é isso que Paulo está combatendo aqui agora. Olha o que ele diz ali no versículo 18. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, olha lá, os judeus viam os gentios como cegos ou crianças na fé. E olha que interessante, vamos fazer um paralelo, trazendo para a igreja. O que nós falamos lá na igreja? Nós não falamos que nós somos o povo de Deus? Nós não falamos que nós somos o povo escolhido de Deus? Nós não falamos que nós vivemos uma vida íntegra, uma vida santa, nós pregamos santidade, nós pregamos aquilo que nós acreditamos, ou seja, nós pregamos o evangelho e nós até julgamos o pecado, julgamos o erro das pessoas. Nós não fazemos tudo isso? Olha que interessante o que Paulo está falando aqui no versículo 19. Se está convencido, nós estamos convencidos de que nós somos guia dos cegos e luz do mundo. Nós não falamos isso? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Luz para o quê? Luz para o que estão em trevas. Ou seja, aqueles que não encontraram com Jesus, aqueles que não tiveram encontro, que vivem uma vida perversa, assim como nós lemos lá no capítulo 1, do versículo 18 ao 32, vivem uma vida perversa. Que Deus entregou, sabe essas pessoas que Deus já entregou? Ah, você quer viver no erro? Então vive no erro. Nós não julgamos essas pessoas, nós não falamos que essas pessoas vivem uma vida errada, nós não falamos que essas pessoas precisam de pessoas que têm o brilho de Jesus perto delas para trazê-las de volta. Não é tudo isso que nós pregamos? Então, sinal que nós estamos agindo igual aos judeus. Olha que interessante, você está convencido de que é guia de cegos. Nós não acreditamos que nós somos guias de cegos? Pois é, o judeu naquela época, eles também acreditavam que eles eram guias de cegos, ou de crianças na fé. E quem que eram essas pessoas? Os gentios. Como os judeus, eles conheciam a lei, eles tinham... Essa câmera está me confundindo, porque às vezes eu faço isso daqui, está me confundindo. Mas eles conheciam a lei, eles seguiam os preceitos da lei, eles eram o povo escolhido de Deus. Então, o que nada mais eles deveriam fazer? Ser guias para os gentios. Eles deveriam ser pessoas, ser luz do mundo para aquele povo. E aí é isso que Paulo está falando. Você se orgulha de tudo isso que você faz, você se orgulha de tudo isso. Ah, que legal o ministério que você pratica, o louvor, que legal que você sobe todo dia no altar, todo domingo. Que legal, então você é guia para os cegos, então você é luz do mundo. Que legal que você prega o evangelho. Que legal que você faz o seu ministério acontecer. Que legal que você evangeliza, que você faz parte do teatro. É muito legal. Que legal que você é instrutor de insensatos, aquelas pessoas que não têm noção. Que legal. Que legal que você ensina as crianças. Que você dá aula para as crianças, ensina elas no caminho que elas devem andar. Porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então vocês creem na verdade. Isso é muito bonito. E olha aí que Paulo começa a pegar esse povo. Então por que você ensina aos outros e não ensina a si mesmo? Por que você prega contra o furto e furta? Você não é guia de cegos? Por que você furta? Você não é guia de cegos? Por que você adultera? Você não é guia de cegos? Você não é luz do mundo? Por que você rouba os templos? Por que você desonra a Deus? Por quê? Não estou falando para você, não. Estou falando que Paulo estava falando ali para os judeus. Então, olha o que ele diz no versículo 22. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei.
Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os não crentes, entre as pessoas que estão no mundo, por causa de vocês, judeus. E trazendo para os dias de hoje, por causa de vocês que estão na igreja e cometem todos esses atos. Por causa de nós. Se o nome de Deus é blasfemado, ele é blasfemado por causa de nós. Porque nós pregamos contra os que furtam e nós furtamos. Porque nós pregamos contra quem trai o marido, contra quem trai a mulher, contra quem trai amizades, e nós fazemos igualzinho. Porque nós pregamos contra aqueles que roubam igrejas. Já vimos muito, né? Pastores picaretas por aí, líderes picaretas por aí, que fazem do evangelho de Deus comércio. Só que nós fazemos igual, roubando às vezes coisas físicas, instrumentos, objetos da igreja. Você que se orgulha na lei, você que sabe da lei, você que tem consciência da lei. Lembra que nós lemos lá no início que tem consciência na lei, consciência do certo e do errado? Você desobedece à lei, você acaba desonrando a Deus. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é bom para a gente pensar um pouco. Se o nome de Deus está sendo falado mal lá fora, está sendo blasfemado lá fora, não é porque só tem a maldade lá fora, porque a maldade está lá fora, é verdade. Existem pessoas más que fazem isso intencionalmente, que falam, que blasfemam contra Deus intencionalmente, mas quem que dá a brecha para eles? Somos nós. E é isso que Paulo está falando aqui. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é simples. Nada mais, nada menos do que dizer que foi Deus quando não foi. Ou dizer que foi o diabo, que foi o capeta, ou que foi o capiroto, quando foi Deus. Então vamos supor, Deus agiu com um milagre, Deus fez algo, e você vai falar, não, isso daí não foi Deus que fez, não, isso daí foi coisa do inimigo. Tenho certeza que isso não é de Deus, mas foi Deus que fez aquilo. O que é isso? Blasfêmia. Ou o contrário. Aconteceu algo lá que aos seus olhos foi bom, e você fala que foi Deus que fez aquilo. Só que na verdade não foi Deus que fez aquilo. Você está atribuindo a Deus algo que não foi Deus que fez. Ou você está desatribuindo, não sei se existe essa palavra, mas se não existe, estou lançando aqui agora. Você está desatribuindo a Deus uma obra que Deus fez, que não foi Deus que fez. Aí você ainda atribui a Satanás. Isso é blasfêmia. E olha que interessante. As pessoas lá fora cometem blasfêmia porque nós damos abertura. Elas falam que Deus não age no nosso meio, elas falam que Deus não existe, sendo que Deus existe, porque nós damos abertura para elas fazerem isso. Elas falam que Deus não opera maravilhas, quando Deus opera maravilhas, porque nós estamos dando abertura para aquelas pessoas falarem isso. Então o pecado dessas pessoas, que essas pessoas estão cometendo, está sendo gerado por conta de nós. E quando nós fazemos alguém pecar, nós estamos pecando junto com essas pessoas. Olha a profundidade do que Paulo está falando. Vocês estão pecando porque o mundo está blasfemando contra Deus, mas o mundo está blasfemando contra Deus por conta de vocês, por conta das suas atitudes, por conta da sua hipocrisia. Paulo está falando aqui para os judeus isso. Então, quis trazer aqui o significado de blasfêmia para você entender. Lembra que nós lemos lá no capítulo 1, do 18 ao 32, de pessoas que falam que Deus não existe? E por que essas pessoas falam que Deus não existe, sendo que é indesculpável falar que Deus não existe? Porque nós damos abertura e nós criamos mecanismos de defesa para essas pessoas não acreditarem em Deus. Nós estamos fazendo essas pessoas pecarem e nós estamos pecando junto por conta da nossa postura, por conta das nossas atitudes, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa hipocrisia. Então, o que Paulo estava aplicando aqui para os judeus naquela época é totalmente aplicável para nós hoje, como cristãos. Nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. E seguindo aqui, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, o que é circuncisão? Porque muitos não sabem. Então vamos explicar aqui o que é circuncisão.
Escrevi errado ali, de um. Na verdade é um sinal para distinguir o povo hebreu dos outros povos. E onde que era esse sinal? Lembra? A pessoa quando nascia até o 8º dia, e aí eu já explico essa questão do 8º dia, ela tinha, quando era homem, ela tinha a mãe tinha que levar essa criança até o responsável por isso, e essa pessoa responsável, ela tirava ali o pênis do menino, né, o órgão genital do menino, e pegava uma pedra e batia ali no prepúcio daquela criança. E aí, hoje em dia é conhecido como uma cirurgia de fimose, tá? Para você entender claramente o que nós estamos falando. Já é normal, muitas pessoas fazem esse tipo de cirurgia, mas naquela época só o povo hebreu, ou seja, vamos falar aqui, só o judeu fazia. E isso era chamado o quê? Circuncisão. Como só o povo hebreu fazia, esse era um sinal para distinguir o povo hebreu dos outros povos. Ah, você é circuncidado? Não. Então você não é judeu, então você não é hebreu. Ah, você é circuncidado? Sim. Então você é escolhido povo de Deus. Deu para entender? Então olha o que... Ah, mais uma questão. Por que até o 8º dia? Esses dias eu estava lendo uma notícia sensacional que comprova isso. Cientistas descobriram que todas as cirurgias que acontecem do 1º até o 8º dia, ela tem um grau de regeneração quase que instantâneo. Olha que interessante, gente. Como que o povo lá naquela época sabia que tinha que ser até o 8º dia? Porque foi Deus que criou nós. Foi Deus que criou a gente. E hoje cientistas descobrem que até o 8º dia, qualquer cirurgia que a pessoa faz, a cicatrização dessa cirurgia é praticamente instantânea. Muito interessante isso, né? É só uma informação que eu queria trazer para vocês. Mas naquela época, até o 8º dia tinha que ser feito ali a circuncisão. Ah, e depois, se não fizesse até o 8º dia, alguma pessoa viesse a se converter aos 15 anos. Estou dizendo aqui se converter, mas às vezes existiam pessoas naquela época, naquele povo, que chegava ali e queria se circuncidar, queria fazer parte ali do povo judeu, ou até judeu, hebreu mesmo, que não se circuncidou e queria depois de velho. Como que fazia? Eles faziam normalmente, só que a cicatrização era mais complicada, levava mais tempo, doía, entendeu? Doía mais e gerava uma série de questões aí que vocês sabem, biologicamente, né, falando. Então, voltando aqui, olha o que Paulo está falando. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Ou seja, a circuncisão era o quê? Era um sinal para distinguir o povo hebreu, vamos falar povo de Deus? Para distinguir o povo de Deus dos outros povos. E olha o que Paulo está falando. A circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Ou seja, a sua fala de dizer que você é povo de Deus, que você é escolhido de Deus, só faz sentido se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, essa sua fala de falar que você é povo de Deus, que você é escolhido de Deus, já se tornou incircuncisão. Ou seja, você é um incircunciso. Lembra dessa fala lá no Antigo Testamento? Tem muito, incircunciso. Ou seja, você não é de Deus. Você não é um escolhido de Deus. Você só está falando da boca para fora. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Olha o versículo 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Então, Paulo está jogando na cara aqui do judeu porque isso era uma lei lá atrás. Era um preceito, era um mandamento. Nasceu circuncida. Olha o que Paulo está falando para o judeu. Aqueles que não são circuncidados, mas obedecem à lei, não serão eles considerados circuncidados? Isso aqui era uma afronta para o judeu, que estava falando assim, aqueles que não fizeram a cirurgia da circuncisão, mas obedecem à lei, não são eles verdadeiramente o povo de Deus, ao invés de vocês que se intitulam o povo de Deus? Não são eles verdadeiramente o povo de Deus? É muito forte. Talvez você não tenha noção disso, mas pensa um judeu ouvindo isso, um judeu que se orgulha de ser escolhido povo de Deus, porque ele foi mesmo, historicamente ele foi. E aí vem um cara que se apresenta por meio de uma carta e fala assim,
Será que o gentil não é mais de Deus do que você que tem aí, que se orgulha de falar que é de Deus? Será que o gentil não segue mais a lei e agrada mais a Deus do que você? Forte, hein? Será que o povo do mundo, lá fora, não agrada mais a Deus? Porque nem todo mundo que está lá no mundo é mal, não. Às vezes a pessoa está no mundo, ela não conhece a Jesus, mas ela vive uma vida moralmente ok. Será que essa pessoa não agrada mais a Deus do que você, que se intitula e fala que é de Deus? Pergunta retórica. Forte, né? Então, vamos seguir aqui. Até eu estou refletindo aqui um pouco. A circuncisão, ela só tem valor, versículo 25, se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você desobedece à lei, você não é de Deus. Se aqueles que são circuncidados obedecem aos princípios da lei, não serão eles considerados circuncidados? Então, o que é os preceitos da lei? São as exigências da lei, os decretos da lei. Exemplo, a circuncisão era um preceito da lei, era o decreto da lei. Assim como outros, não matarás, não adulterarás, e o povo estava adulterando, não furtarás, e o povo estava roubando, não roubarás, e o povo estava roubando. Então, esses eram os preceitos da lei. Versículo 27. A gente já está indo para o final da aula. Aquele que não é circuncidado fisicamente, ou seja, aquele que não fez a cirurgia de fimose, né, naquela época, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Olha o que Paulo está falando. Aquele que aceitou a Jesus recentemente, os gentios que estão ali no meio daquela igreja, aqueles que seguem o evangelho, novos na fé, porque os judeus achavam que eles eram professores das crianças, dos novos na fé, lembra? Os novos da fé condenará você, que tendo a lei escrita, tendo 10, 15, 20 anos de crente, você que fala que é circuncidado, você que fala que é o povo de Deus, você que fala que é de Deus, que é escolhido de Deus, é transgressor da lei. Paulo está descendo a madeira, descendo a lenha, condenará você, que mesmo falando tudo isso, é transgressor da lei. Você está transgredindo a lei. Você prega e faz tudo ao contrário do que você prega. Não estou falando do pastor, estou falando do que você prega para as pessoas que estão à sua volta. Você fala que é pecado mentir, mas você é um mentiroso. Você fala que é pecado fofocar, mas você é um fofoqueiro. E outros vários pecados. É transgressor da lei. E olha o que Paulo continua falando. Não é o judeu quem o é apenas exteriormente. Nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Ele está falando porque a circuncisão ela mostrava fisicamente quem era o povo de Deus. Olha o que Paulo está falando. Não, judeu, ou seja, povo de Deus, é quem o é interiormente. Não é pelo que você fala, pelos seus atos, pelas suas atitudes, é pelo que você é dentro de você. E circuncisão, o sinal de que você é de Deus, ela é operada no coração e não no prepúcio. Ela é operada no coração e não fisicamente. Por quem? Pelo Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que faz com que nós, pessoas pecadoras, sejamos circuncidadas no nosso coração, ou seja, sejamos reconhecidamente através de sinais. Que sinais são esses? O fruto do Espírito. Através de sinais que nós somos o povo de Deus. E não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para estes quem? Para estes que têm o coração circuncidado, ou seja, que o coração que tem um provérbio que fala, depois eu trago aqui para você na próxima aula, que a boca fala do que o coração está cheio. Vou pesquisar aqui já agora.
que eu não lembro de cor, para não ficar com informação quebrada e nem com, com heresia, né? A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o fruto do Espírito é o que vai mostrar para nós se o nosso coração é circuncidado ou não. E o sinal que vai mostrar se o nosso coração é circuncidado ou não, o sinal que vai mostrar se nós somos povo de Deus ou não, é o fruto do Espírito. É como nós agimos no nosso dia a dia, com pessoas, se nós amamos os nossos irmãos como a nós mesmos. Fruto do Espírito, mansidão, paz, longanimidade, benignidade. Fruto do Espírito. É isso que vai mostrar se você é o povo de Deus, se você é escolhido de Deus ou não. E não o que você fala da boca para fora. É isso que Paulo estava ensinando para os judeus nesse breve estudo de Romanos 2, do versículo 17 ao versículo 29. Pancada, né? Paulada, né? Eu falei para você que daqui para frente era só para trás. E tá só começando, nós estamos apenas no capítulo 2 e na próxima aula nós vamos entrar no capítulo 3 para ver aonde que vai chegar essa carta dos Romanos, aonde que Paulo está querendo chegar. Dá para entender já, né, o que Paulo está querendo fazer, né? Os gentios pecaram. Os moralistas pecaram. Os moralistas quem são? Os judeus e os gentios que estão ali na igreja, estão ali servindo o evangelho e começam a julgar os outros. Esses são os moralistas. Os judeus pecaram. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que todos, completa aí, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo que está no capítulo 3. E nós vamos estudar um pouco disso na próxima aula. Te espero lá, não fique de fora. Tá dando para ver que é bem legal, bem interessante essas aulas. Então não perca. Siga conosco. Comente. Se você tem alguma dúvida, comente. Não deixe de perguntar. Porque Deus tem muito para tratar em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Te espero. Até a próxima. Tchau, tchau.